A diferença entre quem faz 140 acertos no Enem e quem faz 160 acertos no Enem não é a teoria. Eu sei que essa é uma frase polêmica, mas eu digo por experiência própria. Eu tirei 140 num Enem, 150 em outro Enem e mais de 160 no último Enem que eu fiz para valer, que foi quando eu entrei na medicina da USP. E a diferença entre um ano com 140 e o ano com 160 acertos não foi o tanto de teoria que eu sabia. Foi mais uma questão de mentalidade e treino. A parte de treino não tem muito como eu te ajudar, faltando 3 dias pro Enem. Mas para a parte de mentalidade, tem pelo menos umas 5 coisas que eu posso te falar que vai te ajudar ainda nesse ano. Eu só vou te falar uma coisa que não vai dar para você aplicar agora, mas é importante eu mencionar pro tema desse vídeo. Então vamos lá. As pessoas enxergam o tempo de prova como uma questão assim. Ou eu faço num tempo que eu consigo terminar a prova, ou eu vou deixar um monte de questão em branco que eu vou ter que chutar sem nenhuma base no final. Mas para as pessoas que querem chegar aí perto dos 160 acertos, que querem um curso bem concorrido, a questão do tempo vai além desse pensamento. A lógica é a seguinte: quanto mais tempo eu tiver no final para pensar nas questões mais difíceis, mais pontos eu vou ter. Porque, ó, pensa comigo, você que agora já fez um monte de questão do Enem. Se você tivesse um dia inteiro para fazer a prova do Enem, ou um final de semana inteiro, não só apenas 4 ou 5 horas, e você pudesse pensar o máximo possível em cada questão, não tem várias questões que você não conseguiu fazer ou que você fez errado, que você teria acertado se tivesse mais tempo? Eu até brinco de vez em quando que para matemática, quem tem uma base boa, se você tivesse tempo infinito, você quase gabaritaria a prova, porque as questões não são tão complexas assim. Você só precisaria de mais tempo para entender o que está escrito lá e para conseguir resolver a questão. Então, para quem quer quase gabaritar a prova, o tempo não é uma questão de terminar ou não a prova. O tempo é uma questão de quanto mais sobrar para mim, maior vai ser a minha nota. Esse é o diferencial competitivo de uma pessoa que tem a mesma teoria para fazer 140 e 160 acertos, só que um tem essa mentalidade de eu vou ter bem mais tempo para pensar nas questões médias e difíceis, por isso minha nota vai ser automaticamente maior. Então beleza, isso é parte importante para você entender outras coisas que eu vou falar a partir de agora. Uma coisa mais prática que você deve fazer agora que vai aumentar sua nota é relacionado a decorar coisas. Eu tive a sorte de, quando eu era criança, me ensinarem que aprender é mais importante que decorar. Só que quando você chega para fazer o vestibular, e depois de fazer vários vestibulares, você entende que algumas coisas decoradas tornam a sua prova muito mais rápido e mais fácil, porque várias questões se tornam automáticas se você não tiver que pensar muito a respeito e simplesmente saber responder no automático. Então não dá para falar que aprender é mais importante que decorar para o vestibular. Os dois são igualmente importantes. Tem um monte de questão que você não vai responder se você não aprendeu, mas tem um monte de questão que fica muito mais rápida se você decorar algumas coisas específicas. Então uma coisa que você tem que fazer até a prova, e pode ser em meio período, é dar uma olhada nos principais blocos da prova e ver se tem alguma coisa que cai bastante que você ainda não decorou. E isso eu não estou falando tanto para aumentar a sua teoria, eu estou te falando isso para você ganhar velocidade em várias questões e sobrar mais tempo na sua prova para você fazer mais acertos. Então tem coisas, por exemplo, que você não pode ir para a prova sem ter decorado. No dia 2 do Enem, você não tem como não decorar as principais fórmulas de matemática e física. Porque você não quer ficar pensando na hora para lembrar a fórmula. Você não quer perder um ponto à toa por não ter decorado uma fórmula que simplesmente te daria um acerto. E pro dia 1 também tem um monte de coisa que dá para você decorar para te ajudar na prova. Tem elementos de comunicação, tipos textuais, gêneros textuais, figuras de linguagem, características do romantismo e realismo, vanguardas europeias. Tudo isso, se você souber no automático, pode te dar um ponto sem você não perder nenhum minuto na questão. Então essa é a segunda coisa que eu queria falar. Eu não vou ficar esse vídeo dando um monte de exemplo. Pega umas 2 horas, dá uma lida nos blocos que caem no dia 1 da prova, faz uma listinha de coisas que é vantajoso para você ter na ponta da língua pro dia da prova e vê no próximo dia também. Tenta memorizar essas coisas, dá tempo, não gasta muito tempo, mas 2 horinhas um dia, mais 2 horinhas em outro, você já vai ter um monte de coisa pronta para a prova para fazer questões no automático. Só não vai fazer isso no dia anterior à prova, porque é mais importante você descansar o seu cérebro no dia que antecede a prova. Então vamos lá, mais uma coisa importante também relacionado à velocidade. Você não pode se apegar a uma questão. Eu brinco falando que você não pode casar com uma questão no Enem. Você não pode pegar e, por teimosia e por achar que você consegue resolver, ficar 10 minutos pensando numa questão. Uma questão que você demoraria 10 minutos
é muito mais vantajoso você, nos primeiros 30 segundos da questão, você checar que vai demorar pra caramba pra fazer e deixar pro final da prova essa questão, do que ficar lá perdendo tempo de um monte de questão extra que você poderia fazer. Então, praticar o desapego é uma vantagem para o Enem. As pessoas me perguntam, eu devo começar por qual matéria? O melhor jeito de começar a sua prova é aquele jeito que você consegue fazer um monte de questão num curto espaço de tempo, para sobrar tempo para as questões que demoram mais e são mais difíceis. Então, no dia 2, por exemplo, para mim, é muito óbvio que questões de biologia são muito mais rápidas que questões de física e matemática. Tem questões de química que são rápidas e questões que exigem conta, as de conta são mais demoradas. Então, no segundo dia, eu tento fazer um monte de questão de biologia e de química antes de partir para as outras, e sem apego de mudar de matéria a hora que eu quiser. Matemática vai ter um monte de questão que é rápida, você precisa só na hora identificar se você vai demorar ou não. E para o primeiro dia, a parte de humanas costuma ser bem mais rápida que a de linguagens, porque linguagens tem muita questão que você trava para pensar na resposta. Mas tem um macete que você pode usar, que é sempre leia o comando da questão, a pergunta da questão, antes de ler o texto da questão, porque o comando vai te orientar se você tem que ler o texto inteiro, uma parte do texto, e às vezes você nem precisa ler o texto. Então essa mentalidade faz parte com a mesma teoria de você aumentar sua nota, e acho que você já está percebendo o porquê, porque vai sobrar mais tempo para você fazer mais questão no final. E aí vamos para uma outra coisa que faz uma diferença grande no tempo e por isso vai te dar mais acertos, mas infelizmente essa não dá para você pôr em prática agora. Mas logo depois dela eu vou falar mais umas duas coisas que vão te ajudar. Algo que é muito importante para quem está buscando esse resultado máximo, que eu falei algumas vezes durante esse semestre e que vale a pena eu comentar de novo, infelizmente faz meio que parte do treino, então não tem como você fazer muita diferença agora, é a parte de questões clássicas, modelo de questões. Mas a lógica é a mesma de ganhar tempo. As pessoas pensam que, se eu souber a questão clássica é bom porque eu tenho um acerto a mais. Mas a maior vantagem de questões clássicas para quem já tem uma base boa no Enem não é acertar ou não a questão, porque as pessoas com base boa, se tivessem tempo suficiente, conseguiriam fazer a questão. A vantagem de questões clássicas é que elas entram na mesma lógica do que eu falei de decorar informações, que as questões clássicas deixam uma questão muito mais rápida, porque você faz no automático, você não precisa pensar a respeito. Então vai além do acerto. É o acerto naquele momento para aquela questão e um acerto depois, por você ter mais tempo para pensar em outras questões. Mas eu vou deixar na descrição alguns vídeos meus com questões clássicas, você pode dar uma olhada, mas agora é meio tarde para você tentar fazer muita diferença por meio de questões clássicas. Vale a pena você ver algumas, mas eu não perderia todo o meu tempo fazendo isso. Eu acho que compensa mais você dar uma decorada nas informações finais, fazer um último treinamento e descansar no dia antes do Enem para chegar com a cabeça boa no dia da prova. Isso vai para minha próxima dica, que tem a ver com quem quer fazer mais de 160 acertos, que é, você tem que chegar no dia da prova com a cabeça boa e não estar nervoso. Você estar nervoso no dia da prova vai te tirar um monte de questão por distração e vai ter um monte de matéria que você vai até esquecer na hora, porque você vai estar nervoso demais. Então você tem que ter uma preocupação de estar bem naquele dia. No dia anterior você tem que descansar. O ideal é no dia anterior você tentar gastar um pouco de energia física para dormir melhor. É você não se submeter a coisas estressantes do ponto de vista psicológico. Então não fica conversando com pessoas para comparar nota. Não fica vendo vídeo de gente que vai só ficar te mostrando como essa pessoa é boa para te jogar na cara que você não é bom o suficiente. Tenta se isolar dessas coisas no último dia, tenta pensar nas coisas que você gosta, nas pessoas que você gosta e tenta chegar bem no dia do Enem com uma mentalidade de eu não estar nervoso vai aumentar minha nota. E eu ainda vou fazer um vídeo bem curtinho nos próximos dias sobre o truque que eu uso para eu não ficar nervoso nas provas. Eu acho que vai ajudar muita gente, você fica esperto. E aí vamos para a última dica que eu quero dar aqui nesse vídeo, que é em relação a mesmo quem sabe quase toda a teoria, vai ter um monte de questão que não vai saber a teoria na hora, porque é uma prova dinâmica, tem assuntos novos de jornais, não dá para saber tudo. Mesmo quem sabe quase tudo, tem que chutar um monte de questão. E aí, no que se relaciona a tentar acertar essas questões que você não sabe a teoria, tem um monte de coisa que você pode fazer durante a prova e que vai ajudar muito você ter mais tempo para fazer, que envolve, às vezes, técnica de chute, mas em muitos e muitos casos, lógica e interpretação da pergunta das questões, principalmente no dia 1. Porque em humanas e linguagens, tem muitas respostas
que estão na própria pergunta da questão, você só precisa saber analisar direitinho a pergunta. Então eu fiz um vídeo recente, acho que foi o último vídeo do canal, que eu falei exatamente sobre isso, sobre como acertar aquelas questões que você não sabe a teoria. Isso vai acontecer para todo mundo, mesmo quem já vai muito bem no Enem. Então eu vou deixar esse vídeo aqui, é importante, é a terceira dica do último vídeo, se você quiser ir direto ao assunto, a terceira vida que eu chamei. Então por hoje é isso, eu espero que te ajude muito esse vídeo. Obrigado!